Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Francisco Xavier. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria a todos. Na verdade, hoje não era meu dia. Tô brincando. Eu tinha começado a falar sobre São Francisco Xavier. Eu vou fazer um breve resumo do que eu já comentei com vocês. Então, ele nasceu em Navarra, no Castelo de Xavier. E a família dele era muito importante, muito católica, muito religiosa. Com 19 anos, ele foi estudar na Universidade de Paris. Ele se formou, foi regente. Aí ele conheceu Santo Inácio de Loyola, foi conquistado por ele. Eles fizeram uns votos com um grupinho de estudantes, 7 pessoas, votos de castidade, obediência ao Papa. Aqui os votos. São Francisco fez os exercícios. Eles foram para Roma para pedir para o Papa deixá-los ir à Terra Santa, fazer uma peregrinação aí. Não conseguiram por causa das guerras com os turcos. E aqui eu tinha esquecido de falar para vocês que antes deles se separarem para ir fazer apostolado em outros lugares, eles não tinham um superior, não tinham escolhido um superior. E quando perguntaram para Santo Inácio o que eles iam dizer quando perguntassem quem eles eram, e Santo Inácio respondeu que, como eles não tinham outra cabeça que fora de nosso Senhor Jesus Cristo, que falassem que eram da Companhia de Jesus, e todo mundo concordou. Em Bolonha, São Francisco Xavier fez muito apostolado nas igrejas, em uma igreja especialmente Santa Lúcia, mas também já dava catequeses para as crianças, dava direção espiritual, confessava. Voltaram para Roma, onde foram aprovados verbalmente pelo Papa Paulo III. E daí, São Francisco Xavier foi escolhido de última hora para ir para as Índias. Foi para Portugal, onde fez bastante apostolado também na corte de Dom João III. E daí ele tinha ido com o mestre Simão Rodrigues, mas de última hora só São Francisco foi para as Índias. Nas Índias também ele era conhecido como Padre Santo. Foi para Moçambique, foi para Goa, Socotora, foi para Goa. Aí ele fazia catequese pública. Eu esqueci de falar também que em Goa os portugueses eles tinham muitas concubinas. E o que ele fazia? Ele não ia de frente acusando esses portugueses. Não, ele se autoconvidava para ir comer na casa desses portugueses. E depois ele perguntava para a pessoa, para o senhor da casa, né? E aquela sua irmã? E aquela outra sua irmã? Então, eles ficavam constrangidos. E fala no livro, né, que quando Santo Inácio entrava, então iam saindo aos poucos as concubinas com São Francisco Xavier. Quando ele entrava nas casas, que iam saindo aos poucos as concubinas. Então, ele também fez muitos batismos aqui na Costa da Pescaria, que já em toda essa costa aqui das Índias.
já fazia muitos milagres também. Em São Tomé conseguiu umas relíquias de São Tomé Apóstolo. A Malaca, Amboino, a outras ilhas. Até que conheceu um japonês que estava fugindo do seu país por causa de um crime que ele cometeu. No Colégio de Santa Fé, eles tinham muitos alunos de vários lugares, vários idiomas. E aí, ele decide viajar para o Japão. Eu parei aí. Tá? Então, quando ele chegou, depois de 4 meses, mais ou menos, ao Japão, ele foi com Anjiro conhecer o Daimyo. Fala Daimyo? Ou Daimyo? Daimyo, né? Daimyo. Então, o que eram esses daimyos? Eram os líderes das terras, eram os principais das terras. E na pátria, no lugar de onde Anjiro vinha, era aqui, Kagoshima. Aí o daimyo era Takahisa. E o Anjiro mostrou para o daimyo uma imagem, um quadro de Nossa Senhora com o menino Jesus. E ele se prostrou e reverenciou essa imagem. E mandou que todos os outros também fizessem a mesma coisa. Que fala no livro? Que eles estavam confundindo com uma deusa que eles tinham lá. Então, eles não explicaram, São Francisco não explicou nada, também ele não falava o idioma, mas ninguém explicou nada, deixaram que Nossa Senhora fosse reverenciada assim. E aí, Anjiro explicou em que consistia a religião cristã e começaram as conversões, começaram a ser batizados. São Francisco batizava, enquanto Anjiro ia explicando a doutrina. E São Francisco viu que era totalmente outra cultura, era outra coisa, era outro mundo, mais ou menos. As pessoas vestidas de forma diferente, os ídolos deles também eram diferentes, né? Era muito diferente da Índia. As pessoas tinham muito mais cultura do que a Índia, né? E aí ele queria conhecer muito os bonzos, que eram como se fossem uns monges, né? Que viviam em mosteiros. Ele estava interessado neles porque Anjiro tinha comentado que eles faziam meditação, que eles tinham uma vida assim muito regulada também. Então ele estava interessado e ele foi visitar esses bonzos. Só que quando ele viu esses bonzos, ele ia nesse mosteiro, ficava com eles, ele viu que eles eram pederastas e sodomitas. Então ele ficou assim com muita raiva e começou a recriminá-los, né? Só que eles riam, eles não se importavam com aquilo. E as pessoas assim, as pessoas de fora também, fora dos mosteiros, a população, aí eles também não estavam vendo nada de estranho naquilo, nada de ruim. Mas como São Francisco ficou muito contra eles, alguns se converteram e ele conseguiu mandar alguns bonzos para a Índia também, para se formar lá. Aí em Kagoshima, então ele escreveu, com a ajuda de Anjiro, escreveu um catecismo em japonês. Ele não sabia japonês, claro, mas em 40 dias, depois de ficar assim totalmente em silêncio, que nem criança, para aprender a falar, ele aprendeu. E o catecismo que eles fizeram
não estava muito bem traduzido, não estava muito bem explicado. Então as pessoas que ouviam começavam a rir daquilo, né? Começavam a se assombrar deles. Mesmo assim, alguns principais e alguns servidores de pessoas principais que iam assistir esse catecismo, eles se convertiam, porque viam que o que estavam falando, o que eles estavam tentando explicar, que era uma coisa importante, né? Então ele foi, deixa eu mostrar aqui o mapa, dá para ver? Eles estavam aqui em Kagoshima e passaram para Ishiko. Dá para ver aí? Não? É aqui bem pertinho. Aí, Ishiko. Aí o administrador do castelo de Ishiko, não sei como se fala, ele assistia a catequese de São Francisco e levou ele no castelo. No castelo todos se converteram, todos se batizaram. E aí São Francisco deixou com eles uma imagem de Nossa Senhora como remédio para as almas e uma disciplina para remédio do corpo. Deixou um pouco de água benta que quando ia acabando eles iam preenchendo de novo com água. Deixou também uma relíquia da cruz. E o daimyo da terra aqui deixou também que deu autorização para que eles se fizessem cristãos, que as pessoas de lá se fizessem cristãos. Daqui ele vai para Hirado. Ele teve que sair daqui de Kagoshima porque os bonzos começaram a persegui-lo. Então eles conseguiram desse daimyo que os que estivessem se fazendo cristãos fossem penados, fossem mortos. Então ele teve que sair daí e ir para Hirado. Em Hirado, também o daimyo deixou que se fizessem cristãos. E depois de Hirado, ele vai para Yamaguchi. Em Yamaguchi, Oushi Yoshitaka era o daimyo. E também o administrador dele conheceu São Francisco e convidou para que fosse pregar na corte desse Yamaguchi. Então eles prepararam o catecismo e ele levou e ficou lendo durante 1 hora. Só que quando terminou de ler, o outro não falava nada, o Yamaguchi ficava quieto, nada. Aí chamava Naito, o administrador dele. Ele mandou que fossem embora. E eles saíram assim, sem mais. Foram embora e eles pensaram que depois iam ser mortos. Não aconteceu nada, ninguém chamou mais eles, ninguém perguntou mais nada. Então eles ficaram assim, não voltaram mais a falar com esse Yoshitaka. E foram embora, então, para Miyako. Em Miyako, que seria Kyoto. Difícil, né? Kyoto. Em Miyako tinha a pessoa que era mais importante, que seria mais ou menos o rei do lugar. E São Francisco queria falar com ele para poder autorizar a pregar o evangelho no Japão inteiro. Então eles foram para lá. Só que esse daimyo, que era o Gonara, ele estava reduzido à indigência, porque estavam tendo muitas guerras, a cidade mesmo estava muito destruída. Então esse Gonara estava pobre, os outros daimyos eram os que tinham que ajudá-lo. E a cidade muito destruída, ninguém obedecia esse daimyo aqui. E São Francisco não estava conseguindo uma audiência com ele. Os servidores desse daimyo perguntaram se ele trouxe algum presente, só que ele tinha deixado tudo em Hirado.
Ele falou que trouxe, né, mas que estava tudo irado e que se ele conseguisse a audiência, aí ele ia trazer. Só que ele não convenceu e ele se desanimou, porque ele ia conversar com essa pessoa que não estava sendo respeitada pelos outros, que estava assim mais interessado nos presentes que em outras coisas. E ele percebeu, né, depois de ver tudo isso, ele percebeu que, de fato, a pessoa mais importante de todos mesmo era esse Yamaguchi. Ou Yoshitaka. Era o Yoshitaka, que era o daimyo de Yamaguchi. Então ele decide voltar. Ele volta para Irado. Esse Yoshitaka não tinha falado nada. Então ele volta para Irado. Ele estava aqui. Ele estava mais para cima, aqui não dá para ver nesse mapa. Mas ele volta para Irado, pega os presentes. Não. Ele pega os presentes e volta para conversar com o Uchi Yoshitaka. Só que ele percebeu que com as roupas assim estragadas dele, sapato estragado, ele não ia conseguir nada. Então ele se veste bem, se prepara bem e ele leva os presentes para esse daimyo. Não, ele tinha deixado Irado. Os presentes estavam os presentes estavam guardados em Irado. Ele não tinha levado os presentes para ninguém ainda. Ele tinha levado uns 13 presentes, que eram assim coisas sofisticadas que eles achavam que iam ser diferentes no lugar onde eles estavam indo. Era relógio, óculos, coisas assim diferentes. Ele levou os presentes e parecia assim, o Uchi Yoshitaka recebeu ele como se fosse que nada antes tinha acontecido. Super simpático, como se fosse outra pessoa, super simpático, recebeu os presentes, autorizou que as pessoas se fizessem cristãs, inclusive deu para eles um mosteiro, onde ele começou a pregar. Ele fez, pregando nesse mosteiro, ele fez 500 cristãos, e ele falava que eram cristãos de verdade. A pessoa que conta uma carta, né? Uma das pessoas que ficava com ele contando na carta, dizia que ele atendia assim 10 ou 2 pessoas ao mesmo tempo, que perguntavam sobre tudo. Eram muito curiosos, né? Eles perguntavam sobre o sol, perguntavam sobre a lua, perguntavam sobre a terra, tudo assim, coisas científicas. E quando ele pedia nas cartas mais pessoas que viessem, mais pregadores que viessem para o Japão, ele dizia que tinham que ser pessoas com cultura, com algum conhecimento disso, porque senão não iam conseguir evangelizar nesse lugar. Porque eles perguntavam assim coisas mais que os outros na Índia não tinham perguntado, né? Eles eram interessados em coisas mais inteligentes, né? Mais elevadas. Tá. Esse aqui eu pulei. Aqui ele triunfando, né, em Yamaguchi. E aí, então, quando ele estava em Yamaguchi, ele recebeu uma carta de Bungo. Vou colocar aqui, mais ou menos, onde que é Bungo. Ele estava aqui em Yamaguchi e aqui é Bungo. Ele recebeu uma carta do daimyo da terra, daí, que era este Otomo Yoshishige. Otomo Yoshishige. Era um daimyo que tinha só 19 anos, mas que era bem importante. Ele estava convidando São Francisco para ir em Bungo. E, ao mesmo tempo, também tinha recebido uma carta falando que tinha chegado aí em Bungo um navio de portugueses. Então, ele vai para lá.
Aqui, quando ele foi batizado, o Otomo Yoshishige, ele escolheu o nome de Francisco, em honra de São Francisco Xavier. Mas, ai, pulei uma parte. Tá. Antes de chegar aí em Bungo, vocês se lembram que eu tinha contado daquele Duarte de Gama, que tinha se confessado com ele andando na praia? Então, era o mesmo capitão de navio que tinha chegado lá e que estava pedindo para São Francisco ir lá. Antes de chegar a São Francisco, ele tinha preparado todo assim o navio dele com bandeiras, tudo enfeitado, bem bonito, para que quando São Francisco chegasse, ele pudesse mostrar aos japoneses como é que eles apreciavam seus sacerdotes. Então, quando chegou São Francisco, eles começaram a explodir lá bombas, as bandeiras, todos se mexendo lá. E quando eles foram entrando no palácio do Otomo, os pajés dele começaram a colocar as capas assim no chão para São Francisco entrar. Então, tudo assim super importante era São Francisco Xavier, né? Então, aqui em Bungo, daqui ele passa, de novo ele ia voltar para as Índias e ele deixa lá umas pessoas para evangelizar, continuar evangelizando, e na volta ele lê umas cartas com suma tranquilidade, que ele estava com tempo, né? E ele lê que um dos padres que ele tinha deixado na costa da pescaria, que era o lugar onde tinham os caçadores de pérolas, esse padre Antônio Criminali tinha sido morto, né? Foi martirizado por uns nativos do lugar. Ele lê também na carta que tinham chegado novos jesuítas. Naquela época já estava com 39 jesuítas só em Goa. Eu não sei se eu estou enganada, mas ele talvez ele tenha deixado só 2 pessoas lá. Eu não lembro. Então, ele volta para Goa, mas antes de chegar lá, ele chega nessa ilha que chama San Sião ou São João, ou não sei se é San Chuan, que eles falam. Quando ele chega lá, eles tinham recebido umas cartas de uns portugueses que tinham sido presos na China e que estavam pedindo para serem libertados por uma ação diplomática. Então, ele ia fazer parte dessa embaixada. Então, ele eu vou voltar, porque ele volta para Malaca. Mas eu não tenho aqui, eu acho a imagem. Vou deixar aqui mesmo. Ele volta para Malaca, e em Malaca ele conseguiu umas pessoas que iam ajudá-lo para poder fazer essa embaixada, para poder formar essa embaixada. E daí ele volta em Goa, de Malaca ele volta para Goa. Em Goa ele conhece os novos integrantes, os novos membros dos jesuítas, e ele deixa por escrito assim o modo de proceder para eles. Para os jesuítas, como eles tinham que proceder enquanto ao colégio. Ele resolve vários problemas, ele expulsa alguns. Estava tendo problema aí com o reitor que tinha chegado, o reitor do colégio. Então ele resolve tudo isso, ele expulsa vários, deixa a casa limpa dos jesuítas.
dos jesuítas. Não, ele entrega umas igrejas que tinham sido dadas para eles, porque estava tendo problemas. Então, ele resolve, deixa tudo em ordem, e aí ele queria conseguir um navio. Não, ele já tinha conseguido um navio. Eles vão para Malaca, e de Malaca ele consegue voltar para São João. Só que em São João, ou São Sião, ninguém queria levá-lo para a China, que estava aí na frente, né? Ninguém queria levá-lo, porque este imperador aqui, Xiaxin, ele não estava querendo que nenhum estrangeiro entrasse no seu reino, e aí ele castigava esses que entravam. Então, estava todo mundo com medo e ninguém queria levá-lo. Nesse lugar, esqueci de falar, que os portugueses, eles tinham um comércio com os chineses. Eles levavam, como que fala? Coisas feitas de porcelana, de cerâmica, e vendiam para os chineses. Era um tipo de comércio clandestino. Então, os portugueses faziam, essa ilha aqui, eles faziam umas ocas feitas de palmeira, e quando eles iam ir embora, quando iam sair daí, eles colocavam fogo a essas chozas. Era sempre assim, eles iam e voltavam para esse lugar. Então, não estava conseguindo que nenhum português o levasse, até aí conseguem que um chinês, ou seja, um chinês ia levá-lo por umas cargas aí de pimenta. Então, esse chinês se comprometeu a levá-lo, e ele ia esperar esse chinês que falou que ia levá-lo até a casa dele, e daí que ia fazê-lo entrar clandestinamente na China. Só que ele ficou esperando lá. O chinês nunca voltou. Nunca voltou. E a pessoa que ia se encarregar de pagar essas cargas de pimenta tinha fugido, né? E todos os outros portugueses, como estavam vendo que ia ser perigoso se São Francisco entrasse na China, ia ser perigoso para eles poderiam ser mortos. Então, eles começaram também a fugir, começaram a aprender a colocar fogo nas casas deles, para não deixar nenhum rastro. Começaram a ir embora com os navios deles. Então, pouca gente ficou no lugar. Pouca gente. Não estava nem a pessoa que ia pagar para ele poder ser levado pelo chinês. E ele começou a ficar doente. Começou a passar mal. E muita gente começou a ouvir que ele dizia que ia morrer. Lhe sangraram, porque, coitados, né, na época eu acho que só isso dava para fazer. Lhe sangravam, mas ele não melhorava, não comia mais nada. E as únicas pessoas que estavam com ele eram dois, um escravo e um japonês aí, que cuidavam dele. Estava muito frio, então não tinha ninguém quase na ilha, estava quase deserta. E ele começava a falar. Um deles, acho que é o Antônio, um deles, que era o japonês, deu para ele uma cruz, e na cruz, em uma das mãos tinha a cruz segurando, e na outra mão tinha uma vela acesa, e ele estava lá, assim. Ele falava algumas coisas que ninguém entendia.
As únicas frases que Antônio conseguiu entender é que ele falava tu autem meorum peccatorum et delictorum miserere. Mas vós apiedai-vos de meus pecados e delitos. Ou também ele falava Iesu filho de David miserere mei. Era isso que eles conseguiam entender. E ele ficou assim sem falar por 3 dias. E suas últimas palavras, assim, que entenderam foi também Inte Domine esperavi non confundar in eternum. Em vós, Senhor, esperei, não serei confundido para sempre. Então, era 3 de dezembro de 1552, passada a meia-noite, quando ele expirou suavemente, sem nenhuma queixa, sem nenhuma reclamação, sem nada. A cor dele, assim, estava muito natural. Ele estava só com essas 2 pessoas lá. Mais ninguém. Aí, o Antônio, ele lembrou... É o japonês. Ele lembrou como eram enterrados na sua terra, né? Que eram colocados em caixão de madeira. Então, ele pediu... depois de ele ter avisado para os portugueses, alguns deles vieram, né? Então, ele pediu para fazer um caixão de madeira. Eles fizeram e abriram uma cova funda, né? E colocaram lá, estavam eles 2, mais outros 2 portugueses lá. Aí depois o escravo, que era um mulato, né? Ele falou que seria bom colocar cal por cima do corpo para que se consumisse mais rapidamente. Para que, se algum dia alguém passasse por lá e quisesse levar os ossos, o osso ia estar limpinho, né? E aí também pensou, vamos colocar umas pedras por cima para ser mais fácil de encontrar o lugar onde foi enterrado, né? Aí se passaram 2 meses e um dos navios que tinha ficado ia voltar para Malaca. E o Antônio pediu para levar o corpo, né? Aí o capitão não queria muito porque, imagina, ia ter cheiro ruim, né? Mas falou, eu vou mandar mandar ver como está o corpo para ver se tem condições de ser levado. Aí um dos soldados foi no lugar, abriu o caixão e viu que o corpo estava fresco. E para mostrar isso para o capitão, ele cortou um pedaço de carne perto do joelho e levou para o capitão. E assim, de fato, ele viu que o corpo estava fresco e que não tinha nenhum cheiro, só o cheiro de cal. Só o cheiro de cal. Então ele fala, vamos levar. Pegaram, então, e colocaram no navio. E aí contam, né, que o cheiro que tinha era assim, cheiro de aloe, cheiro de mirra, assim, qualquer cheiro de qualquer perfume oriental, mas assim, cheiro de putrefação, nada, né? Que só tinha cheiro bom. Então eles levaram para Malaca e no dia seguinte de chegar, eles abriram o caixão, fizeram uma procissão com o corpo incorrupto, né? Fizeram uma procissão, muita gente na procissão. E foi enterrado aí na capela que a Companhia de Jesus tinha em Malaca. Foi enterrado e aí começaram os milagres, né? Começaram vários milagres. Então, de pessoas que saravam de doenças, de pessoas que iam no lugar e depois se resolviam problemas.
Aqui, quando enterraram em Malaca, afundaram o osso no nariz dele. De tão brutos que eram os que estavam fazendo o enterro. Né? Daqui eles, não sei depois de quanto tempo. Em 15 de agosto de 1553. Ele tinha falecido em 3 de dezembro de 52. Em 15 de agosto de 1553, removeram de novo o corpo, abriram e estava fresco. Fresco. Então levaram em Goa. Em Goa fizeram uma procissão também, 5.000, 6.000 pessoas na procissão. Fizeram 3 dias de exposição do corpo dele e aí guardaram na Basílica Bom Jesus de Goa, que é a mais antiga que tem que até agora está em pé lá, onde está o corpo dele. Coitado, né? Depois, em junho de 1553, receberam uma carta de Santo Inácio que estava pedindo para São Francisco ir para lá, porque parecia que queria fazê-lo superior. Né? E só em 1 de janeiro de 1555, chegou em Roma um dos japoneses que tinha ido para lá, que é o japonês Bernardo. Ele chegou lá em Roma e contou que São Francisco tinha falecido. Então, só em 1555 se soube da morte dele. Então, essa aqui é a urna de São Francisco Xavier. E, coitado, depois de todas as mutilações que sofreu, né? Orelha, ele perdeu alguns dedos, né? Das pessoas que iam pegando para fazer relíquia. O braço. Eu não sei, né, como o corpo dele hoje em dia não está mais assim corrupto como estava antes, né? Ele perdeu esse corpo quando tiraram o braço. Então, eu li que depois de 100 anos, mais ou menos, estava sofrendo muitas mutilações. Os governadores lá pediam para colocar em caixas que não pudessem mais ser abertas, porque tinha algumas pessoas que tinham a chave, então conseguiam abrir. Pessoas importantes, né, que tinham a chave, conseguiam abrir para pegar relíquias, e que aí o corpo estava sendo muito... Todo mundo ajuda com boa vontade. Então, o corpo já não está mais... essa assinatura de São Francisco, né? Vosso amigo e irmão em Cristo, Francisco. Então, tudo. Podemos cessar? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós.